Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta augusta Casa Legislativa, a todos que nos assistem, um cordial bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Hoje o que me traz esse grande expediente, senhor presidente, são dois assuntos. O primeiro assunto é relacionado aos espaços públicos esportivos da cidade de Manaus. Nós possuímos, na cidade de Manaus, de competência e responsabilidade da Prefeitura de Manaus, aproximadamente 200 espaços esportivos. E nesses espaços, quase que 190 deles estão funcionando normalmente, vereador Rodrigo Guedes. Estão com suas competições, com suas atividades acontecendo de forma normal. No entanto, os espaços em que a Prefeitura possui funcionários, ainda em função do decreto do nosso prefeito, Davi Almeida, nós ainda não temos atividades retomadas. Isso faz com que a população destas comunidades estejam prejudicadas em suas atividades. E nós sabemos que a atividade física auxilia na saúde e também na recuperação no pós-Covid. Já é fato. Existem programas e mais programas mundo afora, e no Brasil e em Manaus não é diferente, em que um dos principais requisitos para a recuperação do pós-Covid é justamente a atividade física. Então, vereador Peixoto, nós temos hoje o CSU do Parque 10, ainda com as suas atividades, né, de competições, de peladas, de jogos de basquete, vôlei, enfim, zumba, aquelas atividades que a comunidade realiza nesses espaços, como o CSU do Parque 10, como o CDC da Alvorada, no ginásio Bergão, o ginásio Zezão, na mini Vila Olímpica do Coroado, todas elas ainda estão paralisadas em função do decreto municipal. Então, o que eu venho aqui fazer hoje é fazer um apelo à nossa secretária Janimara, ao subsecretário Platini, que orientem ao prefeito, que se juntem ao prefeito e à Casa Civil, para que este decreto seja o mais brevemente possível revogado. Senão, essas comunidades acabam sendo prejudicadas, como já estão sendo. Várias comunidades, quase a totalidade na cidade de Manaus, como eu bem disse há pouco, já têm as suas atividades físicas e esportivas retomadas. E por que essas atividades ainda não foram retomadas nos espaços em que a Prefeitura efetivamente está presente? Então, faz-se mistério que isso aconteça o mais rápido possível. Eu tenho ainda um segundo assunto, senhor presidente, mas antes de iniciá-lo, eu vou ceder uma parte ao nobre vereador Marcel Alexandre, já dizendo que é uma honra ser aparteado por Vossa Excelência, vereador Marcel. Obrigado, vereador Caio André. Vereador, eu tenho ouvido, e Vossa Excelência é uma das vozes aqui, sempre na direção melhor possível, mais esclarecedora possível, na questão do esporte. Mas, em todas as interferências aqui, desde o vereador Vossa Excelência, o vereador Bessa, eu acho que o Diego também, outros vereadores que têm sido mais enfático na questão do esporte, tem um ponto que é inegável, que o esporte faz bem, e ele não pode ter uma pecha como que faz alguma coisa mal por conta da Covid, e até os fisioterapeutas que o diga principalmente, que a prática é do esporte. Tem um médico e até um personagem até complexo e às vezes engraçado, que é o Dr. Ray. Ele cita que ele teve Covid e ele fala como que ele venceu a Covid. Quando ele percebeu que ele estava, a primeira coisa que ele fez fazer esporte, e ele correu bastante, esforçou, falou o percentual significativo de que o pulmão dele foi alcançado, etc. Porém, por isso peço a parte, Vossa Excelência, eu sempre fiz um apelo, presidente Wallace, a uma ação organizada, sistemática,
evitando o máximo da politização dos temas, porque isso está confundindo a sociedade e ainda faz isso. Hoje, o nosso líder, Marcelo Serafim, evitou aqui uma certa explosão de politicismo, de palanque em cima da vacina. Vossa Excelência fala, e o meu ponto que eu quero chegar é exatamente a questão seguinte. Em 2020, quando começou o Covid, ali em fevereiro, março, veio com explosão e muitos temores, e dentre elas um medo econômico, pavor. As previsões eram as piores possíveis. E já se tomou iniciativa, desde o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e a Câmara Municipal. Aqui não foi diferente, de ações que diminuísse o custeio e pudesse manter, de alguma forma, investimentos, porque se olhava uma coisa que o pior não seria nem a pandemia, era o pós-pandemia com a crise econômica. Graças a Deus, o governo federal, o governo do Estado, até o município, conseguiram, e nós, até com um certo destaque, o Estado do Amazonas, navegar nessa situação. Dentre as ações que foram tomadas, que diminuiria o custeio e acompanharia uma lógica, entrou a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Não. De eventos, tal, que faz eventos. Manaus CUT. A Manaus CUT em primeira, e em seguida a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E o que foi feito? Diminui o custeio dela, incorpora a Secretaria de Ação Social, mantém, visando que 2021 ela poderia ser retomada, mas ninguém esperava a segunda cepa. Essa segunda onda, melhor dizendo, a segunda onda, que de fato aconteceu. O que, na minha opinião, e Vossa Excelência aqui tramita muito bem com isso e pode fazer uma coisa bem harmônica com o governo do Estado, que Vossa Excelência tem liderança partidária junto ao governo, é uma ação escalonada, consciente, para o nosso povo, dessa retomada, considerando que a previsão nossa de vacinação acima de 90% da faixa de contaminação nas 2 doses estão para meio de setembro. Não é possível ter nenhuma ação de recriação agora, porque a lei impede. A lei que impede, não só o decreto municipal, nós temos problema de lei federal. Aí nós temos outro problema de ordem orçamentária. Então, nós já podemos pensar, porque agora nós vamos aprovar a LDO, na sequência a LOA. E isso já pode ver como previsão, e Vossa Excelência pode dar uma olhada como está a LDO e a LOA no que diz respeito, e a Câmara em um pacto aqui da retomada, recriação, até que é uma proposta do nosso prefeito, de uma proposta de reavaliação das secretarias, etc., uma avaliação do planejamento, uma reforma política para o município, muito importante, para a gestão do município, que é muito importante que ele faça isso, e aí Vossa Excelência acompanharia, como alguém que demanda muito bem, e a nossa comissão aqui de esporte acompanharia esses passos e passaria a criar ações de informação e formação junto às comunidades, dando a eles a esperança, a expectativa que vão voltar da maneira correta. Porque qualquer ação que se faça hoje com elementos de inibição é ruim, até porque, no que diz respeito ao esporte, de tendência o sangue ferve. Então, e é difícil você não juntar pessoas. Aí entra tal aglomeração, que ela é questionada, porque a gente vê a aglomeração dentro do ônibus e na feira e não pode fazer uma partida de futebol, tudo é questionável, mas eu acho que a gente dá uma contribuição com uma ação estudada, inteligente, pensada, a partir das inquietações que Vossa Excelência tem desde o início desse ano do mandato.
eu acompanho o pensamento de Vossa Excelência, só peço que nós possamos fazer uma coisa sistemática, organizada, e que podemos fazer muito bem com o governo do Estado e município, já que há esse espírito nobre político. Muito obrigado, parabéns pelo vosso tema. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador Marcel. E o assunto que Vossa Excelência trouxe hoje em vossa parte, ele é de fundamental importância, que é a questão da iniciação esportiva que é dada pelo município de Manaus. E era dada, como Vossa Excelência bem disse, pela antiga Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que hoje ainda está extinta, por uma série de fatores, dentre os quais Vossa Excelência citou, e nós temos também a questão da proibição de criação de novos cargos públicos em função do decreto presidencial. Mas o assunto e o cerne da questão que me traz hoje é tão somente, vereador Marcel, e aí vereador Marcelo Serafim, nosso líder, eu também peço o apoio de Vossa Excelência para o apelo que eu trago. É tão somente a abertura dos espaços, porque, veja bem, vereador Marcel, o que acontece hoje? A abertura dos espaços para a prática esportiva, visto que o decreto governamental já libera a participação sem público de atividades esportivas. E aí o esporte ele é dividido em desporto de iniciação, né, iniciação esportiva, que é o que Vossa Excelência bem disse, que é de responsabilidade do Executivo Municipal, e o desporto comunitário, que é tão somente as práticas desportivas, abertas ao público em geral. E já estão acontecendo em quase todos os espaços públicos, a não ser naqueles em que a Prefeitura está efetivamente presente. Então, é disso que eu estou falando no momento, e aí já solicitando a benevolência da mesa, eu quero ceder uma parte ao nosso líder, vereador Marcelo Serafim, em seguida ao vereador Rodrigo Guedes. Não imaginava ainda a disposição do vereador Marcelo em falar hoje, mas está concedido a parte, só para que Vossas Excelências entendam que nós estamos já com o tempo todo extrapolado, Sua Excelência o vereador Caio André, e ainda temos oradores para fazer uso da palavra. Nossa sessão está prorrogada até o término dos nossos trabalhos. Obrigado, presidente. Eu queria me irmanar aí no pronunciamento do vereador Caio. Acho que o caminho é esse. E fazer também, vereador Caio, um apelo para que converse com o governador Wilson Lima e com a FVS, a Secretaria Estadual de Saúde. Eu acho que a gente está tendo um gargalo num outro segmento, que é na educação. A educação pública está voltando ali ainda de uma forma híbrida e tudo mais. Mas a rede privada de ensino, que já está funcionando ao longo de todo esse tempo, de forma híbrida, um dia na escola, um dia fora da escola, um dia na escola, outro fora na escola. Tem milhares e milhares de alunos que não se adaptam a esse ensino híbrido, né, a esse ensino semipresencial. E os pais estão pagando de forma integral a escola. Só que o aluno não vai de forma integral e não tem nenhum tipo de desconto para isso. Então, fazer um apelo para que a FVS, no próximo decreto, diga o seguinte, que o pai que queira que o filho participe de forma presencial tenha o direito de mandar o seu filho para a escola. Porque o que está acontecendo hoje é que a escola privada, ela recebe o dinheiro e o pai não tem o direito de usufruir de forma presencial aquela mercadoria que ele está comprando. Então, eu queria fazer esse apelo, né, que Vossa Excelência leve esse anseio ao governo do Estado para que os pais que queiram possam levar os seus filhos à aula presencial todos os dias. Porque do jeito que está muito bom. O pai paga e não tem a contrapartida, que é o serviço pelo qual ele está pagando. Era isso. Muito obrigado. Acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência, pode ter certeza que nós levaremos esse apelo também ao governo do Estado e cedo uma parte ao nobre vereador Rodrigo Guedes. Vereador Caio, gostaria de me unir ao discurso de Vossa Excelência, também reforçar o pedido de Vossa Excelência para que esses espaços públicos administrados diretamente pela Prefeitura de Manaus, que a equipe lá da Prefeitura de Manaus sejam reabertos, e reforçar também
que aqui atrás da gente, na nossa mini Vila Olímpica do Santo Antônio, é um desses espaços que estão fechados para a prática esportiva. A comunidade já pediu várias vezes, mas ainda está fechado. E quem pratica aqui alguma atividade são crianças que pulam a grade, que pulam o muro. As famílias, os idosos, enfim, os adultos que querem praticar o futebol e outras atividades de caminhada não podem. Aqui na nossa mini Vila Olímpica, Jair Sampaio, aqui do Santo Antônio. Então, para que nós incluamos aí no pedido de abertura desses espaços públicos municipais, a nossa Vila Olímpica também. Porque cria-se, de fato e de verdade, uma discriminação. Todos os espaços da cidade estão abertos, os que não têm equipe gerenciando diretamente lá, todas as quadras e campos estão abertos, e os que têm na prefeitura equipe própria estão fechados. Aí não dá. E resta-se, mais do que comprovado, que a atividade física é fundamental para a gente vencer esse momento e para a qualidade de vida e saúde da população. Então, nós precisamos, de fato, imediatamente reabrir esses espaços, incluindo também a nossa mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Muito obrigado e parabéns. Acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência. Eu não citei todos os espaços, mas Vossa Excelência foi muito feliz quando trouxe aqui do lado a nossa mini Vila Olímpica do Santo Antônio, assim como todas as mini Vila Olímpicas, onde funcionavam os centros de esporte e lazer, já para concluir, senhor presidente, os centros de esporte e lazer da prefeitura, antigos CCAs, enfim, onde tinha iniciação esportiva, onde tem o braço efetivo da prefeitura, com aulas, com iniciação esportiva, com competições, esses espaços estão fechados. Os outros 190 estão abertos, porque são gerenciados pelas próprias comunidades. Lá está tendo competição, está tendo atividades de zumba, de peladas, enfim, as atividades que sempre foram inerentes desde a liberação do decreto governamental. Então, é imperioso que a Prefeitura de Manaus, através da secretária Janimara, do subsecretário Platini Soares, entre em contato com o prefeito e façam com que esse decreto seja o mais breve possível revogado para que as atividades voltem a acontecer na cidade de Manaus. Era o que tinha a dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, vereador Caio André.